Conferências Introdutórias à Psicanálise, Freud, 1916-1917. Primeira parte, Os Atos Falhos. Parte 3, Os Atos Falhos, continuação. Senhoras e senhores, na última vez nos ocorreu abordar o ato falho não em relação ao ato intencionado, por ele perturbado, mas em si. Tivemos a impressão de que, em certos casos, os atos falhos parecem revelar sentido próprio, e ponderamos que, se pudéssemos comprovar mais amplamente que eles são de fato dotados de sentido, esse sentido logo se tornaria mais interessante para nós do que o exame das circunstâncias em que o ato falho acontece. Ponhamo-nos novamente de acordo acerca do que entenderemos por sentido de um processo psíquico. Esse sentido nada mais é que a intenção a que esse processo serve e a posição dele em uma cadeia psíquica. Para boa parte de nossas investigações, podemos substituir sentido por intenção, tendência. Quando acreditamos identificar no ato falho uma intenção, deveu-se isso a uma aparência ilusória ou uma exaltação poética do ato falho cometido? Vamos nos ater aos exemplos de lapsos verbais e examinar uma quantidade maior dessas ocorrências. Então encontraremos categorias inteiras de casos em que a intenção, o sentido do lapso é evidente, em especial aqueles em que se diz o contrário do que se pretendia dizer. Em seu discurso de abertura da sessão, o presidente declara encerrada a sessão. A manifestação é inequívoca. O sentido e intenção de seu lapso é que o presidente quer encerrar a sessão. É o que ele próprio diz. Poderíamos acrescentar: basta que o tomemos ao pé da letra. Não levantem a objeção de que isso não é possível, de que sabemos, afinal, que ele não queria encerrar, e sim abrir a sessão, e de que ele próprio, a quem acabamos de reconhecer como instância máxima, pode confirmar que assim o desejava. Os senhores se esquecem de que concordamos em, antes de mais nada, examinar o ato falho em si. A relação dele com a intenção que o perturba só deve vir à baila mais tarde. Do contrário, os senhores estarão incorrendo em um erro de lógica que escamoteia o problema em pauta, ou seja, estarão begging the question, como se diz em inglês. Em outros casos, nos quais o lapso não produz o oposto do que se queria dizer, ainda assim pode ele comunicar o contrário do pretendido. Por exemplo, em Ich bin nicht geneigt, die Verdienst meines Vorgängers zu würdigen. Tradução: não estou inclinado a louvar os méritos de meu antecessor. Geneigt não é contrário de geeignet, mas resulta em uma clara confissão, a qual está em franca oposição com a situação em que cabe ao orador se manifestar. Casos há também em que o lapso verbal simplesmente acrescenta outro sentido àquele pretendido. A manifestação soa aí como uma contração ou redução, como uma condensação de várias frases em uma só. Quando aquela senhora diz, energicamente, ele pode comer e beber o que eu quiser, é como se houvesse dito, ele pode comer e beber o que quiser, mas ele lá tem querer? Quem pode querer sou eu. Com frequência, os lapsos verbais resultam em semelhantes reduções. Assim é, por exemplo, quando em seguida a uma exposição sobre a fossa nasal, o professor de anatomia pergunta se todos entenderam o que ele disse e, após concordância geral, prossegue. Eu não acredito, porque mesmo numa cidade de 1 milhão de habitantes, pode-se contar em um dedo, podem-se contar nos dedos de uma só mão aqueles que entendem a fossa nasal. Também aí a fala abreviada possui um sentido. Ele afirma que só existe uma pessoa que compreende o assunto. A esses grupos de casos em que o próprio ato falho revela seu sentido, contrapõem-se outros em que o lapso verbal não produz nada significativo e que, portanto, contrariam vigorosamente nossas expectativas. Quando, em consequência de um lapso verbal, alguém distorce um nome ou combina uma sequência inusual de sons, essa ocorrência corriqueira parece já responder negativamente à pergunta sobre se todo ato falho produz sentido. Contudo, de um exame mais aproximado desses exemplos, resulta uma fácil compreensão de tais deformações, chegando-se mesmo a verificar que não é tão grande a diferença entre esses casos mais obscuros e os anteriores, mais evidentes. Perguntado sobre o estado de saúde de seu cavalo, um senhor responde: Já das dauert wirklich noch einen Monat.
Tradução: isso, Dru. Isso dura ainda um mês, talvez. Indagado sobre o que havia querido dizer de fato, ele explica ter pensado que aquela era uma história triste, traurig. O choque entre Dauer e traurig tendo, pois, produzido a palavra inexistente, Drought, Meringer e Meyer. Outra pessoa, ao se queixar de determinados acontecimentos, diz: Den habe sind Zeitchen zum Wortwein gekommen. Perguntada a respeito do que havia dito, ela confirma que pretendeu caracterizar os acontecimentos em questão como Schweinereien, porcarias. Juntas, as palavras Wortschein e Schweinereien deram origem à estranha Wortschwein, Meringer e Meyer. Lembrem-se também do caso daquele jovem que desejou Begleitigen, a dama desconhecida. Tomamos a liberdade de decompor a palavra utilizada em duas outras, begleiten, acompanhar, e beleidigen, ofender. E nos sentimos seguros de nossa interpretação sem demandar confirmação para ela. Por esses exemplos, os senhores veem agora que também os casos mais obscuros dos lapsos verbais se deixam explicar pela junção de duas intenções diversas, ou seja, pela inferência. As diferenças entre tais casos resultam apenas do fato de que, às vezes, uma intenção substitui a outra por completo, como nos lapsos que afirmam o contrário do pretendido, ao passo que outras vezes ela se limita a deformar ou modificar o que se queria dizer, dando origem a construções mistas que, em si, parecem, em maior ou menor grau, plenas de sentido. Queremos, agora, ter compreendido o segredo de um grande número de lapsos verbais. Se nos ativermos a essa percepção, poderemos compreender outros grupos também, ainda enigmáticos para nós. No caso da deformação de nomes, por exemplo, não podemos atribuí-la sempre e somente à concorrência entre dois nomes parecidos, mas diferentes. Outra intenção, no entanto, não é difícil de adivinhar. A deformação de um nome é coisa que também ocorre, muitas vezes, fora dos domínios dos lapsos verbais. Ela visa fazer um nome soar mal ou a depreciá-lo e constitui uma conhecida modalidade ou vício da injúria, ao qual toda pessoa educada logo aprende a renunciar, ainda que não o faça de bom grado, porque se permite ainda utilizá-lo com frequência sob a forma de xiste, embora muito pouco digno. Como exemplo gritante e feio dessa deformação de nome, basta mencionar que, atualmente, o nome do presidente da República da França, Poincaré, foi transformado em Chuvainscarré. É natural, portanto, pressupormos também no lapso verbal a existência de tal propósito difamatório, que prevalece na deformação do nome. Explicações semelhantes se nos impõem para certos lapsos da fala de efeito cômico ou absurdo. Em Ich fordere Sie auf das Wohl unseres Chefs aufzurüsten. Tradução: convido os senhores a arrotar a saúde de nosso chefe. A atmosfera solene é perturbada pela intromissão inesperada de uma palavra que suscita uma imagem desagradável. Segundo o modelo de certos xingamentos e imprecações, não podemos imaginar outra coisa senão que pretende expressar-se aí uma vigorosa tendência contrária à suposta homenagem, a qual deseja, antes, dizer: não creio que estou falando sério. Não dou a mínima para esse sujeito, ou coisa parecida. O mesmo vale para aqueles lapsos que transformaram palavras inofensivas em expressões inapropriadas e obscenas, como apopos em vez de apropos, ou Einschweibchen em lugar de Eiweißscheibchen, Meringer e Meyer. Conhecemos em muitas pessoas essa tendência a transformar deliberadamente palavras inofensivas em obscenas, pelo prazer que assim obtém. Essa deformação é tida como espirituosa e, na realidade, toda vez que ouvimos alguém dizer coisa semelhante, é necessário que, em primeiro lugar, descubramos se esse alguém o fez de propósito, à maneira de um xiste, ou se de fato cometeu um lapso verbal. Com essas considerações, teríamos, pois, solucionado sem grande esforço o enigma dos atos falhos. Eles não são obra do acaso, mas atos psíquicos sérios,
possui um sentido e nasce da conjunção, ou melhor, do confronto de duas intenções diferentes. Agora, porém, compreendo que os senhores queiram me cobrir de um sem número de perguntas e dúvidas que cumpre responder e resolver, antes que possamos nos comprazer desse primeiro resultado de nosso trabalho. Eu com certeza não quero instigá-los a decisões precipitadas. Assim, submetamos todas as nossas considerações, uma a uma, à ponderação isenta. O que desejariam os senhores me perguntar? Creio que essa explicação é válida para todos os casos de lapso verbal ou apenas para um certo número deles? Se é lícito estender essa compreensão para todos os muitos tipos de atos falhos, isto é, para os lapsos de leitura, de escrita, de memória, de extravio, etc., que papel cumprem fatores como cansaço, nervosismo, distração, distúrbio da atenção, se os atos falhos são de natureza psíquica? Além disso, nota-se que, das duas tendências neles concorrentes, uma é sempre evidente, ao passo que outra nem sempre o é. O que fazer então para desvendar esta última e, quando julgamos tê-la desvendado, como comprovar que não se trata de mera probabilidade e sim de uma certeza? Terão os senhores ainda outras perguntas? Se não as têm, prossigo com minhas ponderações. Lembro a todos que, na verdade, os atos falhos em si não nos importam tanto, que, de seu estudo, desejamos apenas aprender algo que seja utilizável na psicanálise. Por isso, minha pergunta é a seguinte: que intenções ou tendências são essas capazes de perturbar as pessoas dessa maneira e que relações guardam essas tendências perturbadoras com aqueles aos quais elas perturbam? Assim, nosso trabalho recomeça após a solução do problema. Seria essa, então, a explicação para todos os casos de lapso verbal? Inclino-me a acreditar que sim, sobretudo porque, sempre que se examina lapso semelhante, a solução encontrada é a mesma. Não se pode, contudo, comprovar que um lapso verbal não possa ocorrer sem a atuação de tal mecanismo. Talvez possa. Para nós, não faz diferença do ponto de vista teórico, uma vez que permanecem válidas as conclusões que desejamos tirar para esta introdução à psicanálise. E assim seria mesmo que apenas uma minoria dos lapsos da fala se sujeitasse à nossa concepção, o que de certo não é o caso. À pergunta seguinte, sobre se podemos estender para os demais tipos de atos falhos o resultado que obtivemos para o lapso verbal, desejo responder antecipadamente que sim. Os senhores mesmos se convencerão disso quando nos voltarmos para o exame de lapsos da escrita ou de quando nos equivocamos ao apanhar um objeto, etc. Contudo, por razões técnicas, sugiro aos senhores adiar esse trabalho até que tenhamos tratado ainda mais a fundo o próprio lapso verbal. Resposta mais detalhada merece a pergunta sobre que importância tem ainda fatores como o distúrbio da circulação, o cansaço, o nervosismo, a distração, a teoria do distúrbio da atenção, todos eles ressaltados por outros autores, uma vez aceito o mecanismo psíquico do lapso verbal que aqui descrevemos. Notem os senhores que não contestamos esses fatores. É de resto pouco comum a psicanálise contestar o que outros afirmaram. Em geral, ela apenas acrescenta algo novo ao que foi dito, e vez por outra acontece do novo elemento, até então ignorado, ser precisamente o essencial. A influência que disposições fisiológicas ocasionadas por leve mal-estar, distúrbio da circulação, estados de esgotamento exercem na ocorrência do lapso verbal deve ser de pronto reconhecida. A experiência pessoal e cotidiana poderá convencê-los de que assim é, e, no entanto, quão pouco isso explica. Acima de tudo, elas não são condições necessárias para a ocorrência do ato falho. O lapso verbal é igualmente possível em um estado de saúde perfeito e de pleno bem-estar. Portanto, esses fatores físicos atuam apenas como facilitadores e favorecedores do mecanismo psíquico singular que produz o lapso verbal. Para explicar essa relação, certa vez vali-me de um símile que repito agora, porque não saberia substituí-lo por outro melhor. Suponham que, tendo-me dirigido na escuridão da noite a um local deserto, eu seja assaltado por um vagabundo que me leva o relógio e a carteira. Em seguida, como não vi com nitidez o rosto do ladrão, dou queixa na delegacia mais próximo com as seguintes palavras: a solidão e a escuridão acabam de me roubar de meus pertences.
O delegado de polícia pode, então, me dizer: o senhor parece sustentar sem razão uma postura extremamente mecanicista. Caracterizaremos assim o ocorrido. Sob o manto da escuridão e favorecido pela solidão, um ladrão desconhecido arrebatou-lhe objetos de valor. No seu caso, o fundamental me parece ser que encontremos o ladrão. Depois, talvez possamos recuperar o que lhe roubou. Os fatores psicofisiológicos, como a agitação, a distração, o distúrbio de atenção, contribuem muito pouco para o propósito do esclarecimento. São apenas fórmulas vazias, biombos atrás dos quais não devemos deixar de olhar. A questão é, antes, o que suscitou a agitação ou um particular desvio da atenção. As influências dos sons, as semelhanças entre as palavras e as associações habituais que elas propiciam devem ser vistas como significativas. Todas elas facilitam o lapso verbal, na medida em que indicam os caminhos que ele poderá trilhar. Quando, porém, vejo um caminho à minha frente, decorre naturalmente daí que vou segui-lo. Falta-me ainda um motivo para que eu me decida a trilhá-lo e, além disso, uma força que me leve adiante nesse caminho. Assim, tanto quanto as disposições físicas, as relações entre os sons e as palavras são apenas favorecedores do lapso verbal, incapazes de lhe prover verdadeira explicação. Afinal, considerem os senhores, na imensa maioria dos casos, meu discurso não se deixa perturbar pela circunstância de, por semelhança fonêmica, as palavras que utilizo lembrarem outras, ou de estarem elas intimamente vinculadas a seus antônimos, ou, ainda, de suscitarem associações comuns. Poderíamos, talvez, acompanhar o filósofo Wundt, que nos informa que o lapso verbal ocorre quando, em decorrência do esgotamento físico, as tendências à associação levam a melhor sobre a intenção geral do discurso. A afirmação soaria muito bem se não a contrariasse a experiência, que atesta que numa série de casos faltam os fatores somáticos que favorecem o lapso verbal, e em outra os fatores associativos. A pergunta seguinte dos senhores possui para mim interesse particular, ou seja, de que maneira é possível constatar as duas tendências a interferir uma com a outra? Os senhores provavelmente não imaginam a importância capital que essa questão tem. Uma dessas tendências, a que sofre perturbação, é sempre inequívoca, não é mesmo? A pessoa que comete o ato falho a conhece e admite. Motivo para dúvidas e preocupações só nos pode oferecer a outra, a tendência perturbadora. Pois bem, já vimos, e os senhores de certo não se esqueceram disto, que, em uma série de casos, também essa segunda tendência é clara. Ela é indicada pelo efeito do lapso, quando temos a coragem de reconhecê-lo como tal. O presidente da Câmara, ao dizer o oposto do que pretendia, deixa claro que deseja abrir a sessão, mas deixa igualmente claro que gostaria de encerrá-la. Isso é tão evidente que nada resta aí a interpretar. Naqueles casos, porém, em que a tendência perturbadora apenas deforma a original, sem manifestar-se por completo, como chegar à tendência perturbadora a partir da deformação? Em uma primeira série de casos, isso pode ser feito de maneira simples e segura, ou seja, da mesma maneira como constatamos a tendência que sofreu perturbação. Esta nos é comunicada diretamente pelo orador, o qual, uma vez cometido o lapso, restabelece de imediato a fala original pretendida. Das traut nein, das dauert vielleicht noch einen Monat. Isso, não. Isso dura ainda um mês, talvez. Também a tendência deformadora podemos ouvir dele próprio. Perguntamos, por que o senhor disse dru? Ele responde, queria dizer que se tratava de uma história triste, traurig. Da mesma forma, no outro caso, aquele em que o lapso produziu Volkswein, o orador confirma que, de início, pretendia dizer Das ist eine Schweinerei. Isso é uma porcaria. Mas se conteve e tomou outra direção. Portanto, a constatação da tendência perturbadora é aí tão segura e bem-sucedida como a daquela que sofreu perturbação. Não por acaso menciono aqui exemplos cuja comunicação e resolução não provém de mim e nem de nenhum de meus partidários.
Em ambos esses casos, contudo, essa intervenção se fez necessária para encontrar solução. Precisou-se perguntar ao orador o porquê desse lapso verbal, o que ele saberia dizer sobre o lapso cometido. Do contrário, ele talvez tivesse deixado para trás o equívoco, sem pretender explicá-lo. Perguntado a esse respeito, no entanto, o orador deu a primeira explicação que lhe veio à mente. Notem, pois, os senhores, que essa pequena intervenção a seu sucesso já são uma psicanálise, constitui um modelo de toda a investigação psicanalítica que vamos empreender. Seria muita desconfiança de minha parte supor que, no mesmo momento em que a psicanálise se apresenta diante dos senhores, também a resistência a ela se ergue? Os senhores não sentem vontade de objetar que a informação provinda da pessoa que cometeu o lapso carece de força comprobatória? Naturalmente, poderiam argumentar: ela procura responder ao pedido de explicação para o lapso, razão pela qual vai dizer a primeira coisa que lhe vier à mente, se esta lhe parecer uma explicação apropriada. Isso, contudo, não prova que o lapso ocorreu pelo motivo apontado. Ele tanto poderá ter ocorrido por esse motivo como por algum outro. E, ao orador que o cometeu, poderia ocorrer outra explicação, tão boa ou até mesmo mais adequada que a anterior. É notável o pouco respeito que, no fundo, os senhores demonstram diante de um fato psíquico. Suponham que alguém, ao empreender uma análise química de determinada substância, tenha chegado ao peso de um de seus componentes, certa quantidade de miligramas. Desse peso encontrado, podem-se extrair determinadas conclusões. Pois bem, creem os senhores que a algum químico ocorreria criticar tais conclusões com o argumento de que a substância isolada poderia também ter outro peso? Todos se curvam ao fato de que o peso é aquele mesmo e nenhum outro, fato no qual, confiantes, baseiam anteriores conclusões. Diante, porém, do fato psíquico da explicação ocorrida ao orador, os senhores não o julgam válido. Creem que outra explicação poderia ter-lhe ocorrido. Acalentam, assim, a ilusão de uma liberdade psíquica à qual não desejam renunciar. Nisso, lamento estar em total discordância com os senhores. Aqui, as senhoras e os senhores cessarão de opor resistência, mas apenas para retomá-la em outro ponto. Assim, prosseguirão. Nós compreendemos que é técnica peculiar da psicanálise obter, dos próprios analisandos, a solução para seus problemas. Tomemos, então, outro exemplo, aquele do orador que exorta todos os presentes a arrotar a saúde do chefe. O senhor diz que, nesse caso, a intenção perturbadora é a do insulto. É ela que se opõe à manifestação de respeito. Isso, contudo, é mera interpretação sua, baseada em observações exteriores ao lapso verbal. Se nesse caso o senhor perguntar àquele que perpetrou o lapso, ele não confirmará que seu intuito era o de insultar. Pelo contrário, negará com veemência semelhante intenção. Diante de negativa tão clara, por que o senhor não abandona sua interpretação não comprovada? Sim, aqui os senhores encontraram um forte argumento. Ponho-me a imaginar esse orador desconhecido. É provável que ele seja um assistente do catedrático homenageado, talvez já professor contratado, um jovem diante das melhores oportunidades da vida. Quero inspecioná-lo, saber se, afinal, não sentiu alguma coisa contrária àquela exigência de homenagear o chefe. Logo me vejo em maus lençóis. Impaciente, ele de súbito me ataca. Chega, o senhor pare de me fazer essas perguntas ou vou me irritar. Ainda vai acabar com minha carreira com essas suspeitas todas. Eu disse arrotar em vez de brindar, porque na mesma frase já tinha dito auf 2 vezes. É isso que Meringer chama de reverberação, e não há mais nada a explicar aí. O senhor me entende? Basta! Ora, eis aí uma reação surpreendente, uma negativa bastante enérgica. Vejo que nada vou conseguir desse jovem, mas penso comigo que ele revela um forte interesse pessoal em que seu ato falho não tenha significado nenhum. Talvez os senhores também achem que não é certo ele, de pronto, reagir de forma tão rude a uma investigação meramente teórica, mas, por fim, concluirão que o jovem, na realidade, há de saber o que pretendeu e o que não pretendeu dizer.
Pois bem, será que sabe? Essa talvez seja a pergunta a se fazer. Agora os senhores, por certo, creem meter nas mãos. Então, essa é sua técnica, ouço-os dizer. Quando a pessoa que cometeu o ato falho diz sobre ele alguma coisa que lhe convém, o senhor declara autoridade última e decisiva no assunto. É o que ele próprio diz. Mas quando o que ele diz não lhe interessa, aí, de súbito, o senhor afirma que essa declaração não tem valor, que não precisamos acreditar nela. Assim é, na verdade. Mas posso apresentar aos senhores um caso semelhante, no qual se procede de maneira igualmente terrível. Quando, diante do juiz, um acusado confessa seu crime, o juiz acredita na confissão. Se, contudo, ele nega tê-lo cometido, o juiz não lhe dá crédito. Não fosse assim, inexistiria a administração da justiça e, a despeito de equívocos ocasionais, os senhores hão de concordar com esse sistema. Então, o senhor é o juiz, e aquele que comete um ato falho, o acusado a se apresentar à sua frente? Um ato falho é, portanto, um delito? Talvez não precisemos recusar nem mesmo essa comparação, mas vejam, senhores, a que importantes diferenças chegamos ao nos aprofundar um pouco nos problemas aparentemente inofensivos propostos pelos atos falhos. São diferenças que, por enquanto, nem sabemos conciliar. O que ofereço aos senhores é um compromisso temporário com base no símile do juiz e do acusado. Os senhores admitem que é indubitável o sentido de um ato falho quando quem o reconhece é o próprio analisando. Em compensação, eu admito aos senhores não ser possível comprovar diretamente o suposto significado quando o analisando se recusa a nos dar informação ou, naturalmente, quando ele não está disponível para nos fornecer essa informação. Nesse caso, como ocorre na administração da justiça, dependeremos de indícios, os quais poderão tornar uma decisão ora mais, ora menos provável. Em um tribunal, uma condenação baseada em provas indiciárias se dá também por razões práticas. Nós, de nossa parte, não temos essa necessidade, nem por isso, todavia, somos obrigados a renunciar à exploração de tais indícios. Seria um equívoco acreditar que toda a ciência se compõe apenas de proposições estritamente comprovadas, bem como seria injusto exigir que assim fosse. Tal exigência só faz um espírito que tem ânsia de autoridade, que necessita substituir seu catecismo religioso por outro, ainda que científico. Em seu catecismo, a ciência tem apenas algumas proposições apodícticas. O resto são afirmações que ela elevou a certos graus de probabilidade. Contentar-se com essas aproximações à certeza e, na ausência das comprovações derradeiras, ser capaz de dar continuidade ao trabalho construtivo é justamente um sinal do modo de pensamento científico. Mas de onde extrair os fundamentos para nossas interpretações, os indícios a corroborar nossa comprovação, quando a própria declaração do analisando não esclarece o sentido do ato falho? De diversas partes. Em primeiro lugar, da analogia com fenômenos exteriores aos atos falhos, como, por exemplo, quando afirmamos que a deformação de um nome em um lapso verbal possui o mesmo significado difamatório de uma deturpação deliberada desse nome. Além disso, podemos extraí-los da situação psíquica em que o ato falho ocorre, de nosso conhecimento do caráter da pessoa que o comete e das impressões que afetaram essa pessoa antes de cometê-lo, às quais o ato falho constitui, possivelmente, uma reação. Em regra, procedemos de modo a formular nossa interpretação do ato falho a partir de princípios gerais, uma interpretação que será, de início, apenas uma conjectura, uma sugestão de interpretação, para a qual, a seguir, buscamos confirmação no exame da situação psíquica. Por vezes, precisamos esperar por acontecimentos futuros, anunciados, por assim dizer, pelo próprio ato falho, a fim de obter a confirmação de nossa hipótese. Demonstrar isso aos senhores não é tarefa que se torne mais fácil para mim, se me atenho ao domínio dos lapsos verbais, embora também aí haja bons exemplos. O jovem desejoso de Begleitingen, uma dama com certeza é tímido. A senhora cujo marido pode comer e beber o que ela quiser, eu a reputo uma daquelas mulheres enérgicas a conduzir sua casa com mão de ferro.
Ou considerem o seguinte caso: em uma Assembleia Geral da Concórdia, um jovem membro da associação profere um veemente discurso oposicionista, no curso do qual se dirige aos diretores da instituição como Vorschusmitglieder, membros da Vorschus, aparentemente uma mistura de Vorsten, direção, e Ausschuss, comitê. Podemos supor ter se manifestado nele uma tendência perturbadora contrária à sua oposição, tendência esta apoiada talvez em algo que podia estar relacionado a um Vorschuss, adiantamento. E, de fato, descobrimos por nosso informante que o orador, sempre necessitado de dinheiro, havia acabado de solicitar um empréstimo. Como intenção perturbadora, manifesta-se aí, com efeito, o pensamento: modere sua oposição. Essas são também as pessoas encarregadas de conceder o adiantamento. Se, contudo, recorrer ao amplo domínio dos demais atos falhos, poderei apresentar aos senhores toda uma rica coleção de evidências desse tipo. Quando alguém esquece um nome que lhe é conhecido ou tem muita dificuldade em guardá-lo, por mais que se esforce, é natural supormos que essa pessoa tem alguma coisa contra o portador do nome em questão e, por isso, não gosta de lembrá-lo. Considerem agora as seguintes revelações sobre situações psíquicas em que tal ato falho ocorreu. Um certo senhor Y apaixonou-se perdidamente por uma dama que, logo a seguir, se casou com o senhor X. Embora conheça o senhor X há muito tempo, tendo com ele inclusive uma relação de negócios, o senhor Y vivia esquecendo seu nome. Muitas vezes, quando queria escrever ao senhor X, precisava perguntar seu nome a outras pessoas. O senhor Y claramente não quer saber coisa nenhuma de seu feliz rival. Melhor é nem lembrar dele. Ou, uma dama pergunta ao médico sobre uma conhecida comum, mas a chama pelo nome de solteira. Do sobrenome adotado após o casamento, ela se esqueceu. Confessa, então, ter ficado bastante insatisfeita com aquele casamento e não suportar o marido da amiga. Teremos ainda muito a dizer sobre outros aspectos do esquecimento de nomes. No momento, interessa-nos sobretudo a situação psíquica verificada quando do esquecimento. De modo geral, o esquecimento de intenções pode ser referido a uma tendência contrária que não deseja pôr em prática o propósito em questão. Assim pensa não apenas a psicanálise. Esse é também o entendimento comum a todas as pessoas, aquele que todos professam na vida, mas negam na teoria. O benfeitor que se desculpa com seu protegido por ter se esquecido de atender a um pedido não tem sua justificativa aceita por ele. O protegido pensará de imediato: ele pouco se importa, prometeu, mas na verdade não quer fazer. Em certas circunstâncias, portanto, também na vida real, o esquecimento é mal visto. A diferença entre o entendimento popular e o psicanalítico desses atos falhos parece ter sido abolida. Imagine uma dona de casa que recebe uma visita com as palavras: "Como? Você veio hoje? Eu me esqueci completamente de ter feito o convite para hoje." Ou o jovem que tem de confessar à amada ter esquecido de comparecer ao último encontro marcado. Por certo, ele não vai confessá-lo, e sim inventar de improviso obstáculos os mais improváveis, os quais o terão impedido de comparecer e mesmo, desde então, de dar qualquer notícia. Em questões militares, sabemos que a desculpa do esquecimento de nada adianta, nem há de livrar ninguém de punição. E só podemos considerar justificado que assim seja. Nesse caso, de súbito todos estão de acordo em que certo ato falho é dotado de sentido e concordam também quanto a que sentido ele tem. Porque, então, não são coerentes o bastante para estender esse entendimento aos demais atos falhos, reconhecendo de uma vez por todas? Também para isso é evidente, há uma resposta. Se até mesmo os leigos pouco duvidam no sentido desse esquecimento de uma intenção, tão menos surpresos ficarão os senhores ao descobrir que os poetas o empregam com idêntico significado. Quem aqui já viu ou leu César e Cleópatra, de Bernard Shaw? Há de se lembrar de que, na última cena da peça, um César de partida é atormentado pela ideia de que pretendia fazer algo de que agora já não se recorda. Por fim, revela-se o que ele havia esquecido, de se despedir de Cleópatra. Esse pequeno expediente empregado pelo dramaturgo pretende atribuir ao grande César uma superioridade que ele não possuía nem almejava.
Fontes históricas dirão aos senhores que César determinou que trouxessem Cleópatra para Roma e que ali ela se encontrava na companhia de seu pequeno Cesário, quando César foi assassinado, ao que então Cleópatra fugiu da cidade. Os casos de esquecimento de uma intenção são, em geral, tão claros que pouca utilidade possui para nosso propósito de extrair da situação psíquica indícios que apontem para o sentido de um ato falho. Voltemos nossa atenção para uma modalidade de ato falho particularmente rica em significados e inescrutável: aqueles casos em que perdemos um objeto ou não sabemos onde o guardamos. Os senhores, por certo, não julgarão crível que, na perda de um objeto, uma casualidade que com frequência nos é dolorosa, tenhamos nós próprios participação deliberada. Contudo, observações como as que seguem existem em profusão. Um jovem perde o lápis de que gostava muito. Dias antes havia recebido uma carta do cunhado que terminava com as seguintes palavras: no momento não tenho vontade nem tempo de apoiar tua leviandade e tua preguiça. O lápis, no entanto, tinha sido presente desse mesmo cunhado. Sem essa coincidência, naturalmente não poderíamos afirmar que, na perda do lápis, tomou parte a intenção de se livrar do objeto. Casos semelhantes são muito comuns. Perdemos um objeto depois de nos indispor com a pessoa que o deu a nós, da qual não queremos mais nos lembrar. Ou, então, quando deixamos de gostar do objeto em si e passamos a procurar um pretexto para substituí-lo por outro melhor. Com essa mesma predisposição contra o objeto, nós o deixamos cair, quebramos ou destruímos. Podemos considerar coincidência o fato de, às vésperas de seu aniversário, um escolar perder, arruinar ou quebrar seu material, como, por exemplo, sua mochila ou seu relógio? Quem já passou muitas vezes pelo embaraço de não conseguir encontrar algo que guardou, também não se dispõe a acreditar na intencionalidade desse equívoco. Não são nada raros, todavia, os exemplos em que as circunstâncias que acompanham o extravio apontam para uma tendência a querer eliminar o objeto, temporária ou permanentemente. Um belo exemplo disso seria o episódio que relato em seguida. Eis o que me contou um homem jovem. Alguns anos atrás, meu casamento passou por certos mal-entendidos. Eu achava minha esposa fria demais e, embora reconhecesse de bom grado suas excelentes qualidades, vivíamos uma vida conjunta desprovida de ternura. Um dia, voltando de um passeio, ela me deu um livro que tinha comprado porque ele talvez me interessasse. Eu agradeci por aquele sinal de atenção, prometi lê-lo, guardei o livro e não o encontrava mais. Passaram-se meses em que, vez por outra, eu me lembrava do livro desaparecido e tentava em vão encontrá-lo. Uns 6 meses mais tarde, minha querida mãe, que não morava conosco, adoeceu. Minha esposa deixou nossa casa para ir cuidar da sogra. O estado de minha mãe tornou-se sério, dando à minha esposa a oportunidade de mostrar-me o que ela tinha de melhor. Uma noite volto para casa cheio de admiração e gratidão por minha esposa. Vou até minha escrivaninha, abro determinada gaveta sem nenhum propósito particular, mas antes como se tomado por uma certeza sonâmbula, e lá dentro, em cima de tudo mais, encontro o livro guardado e desaparecido fazia tanto tempo. Extinto o motivo, também o extravio do objeto encontrou seu fim. Senhoras e senhores, eu poderia multiplicar essa coleção de exemplos até o infinito, mas não é o que pretendo fazer aqui. De todo modo, em meu trabalho, Psicopatologia da Vida Cotidiana, publicado pela primeira vez em 1901, os senhores encontrarão farta gama de casos para o estudo dos atos falhos. Todos esses exemplos produzem sempre o mesmo resultado, tornam provável que atos falhos possuam sentido e mostram aos senhores como depreender ou confirmar esse sentido a partir das circunstâncias que o acompanham. Hoje serei mais conciso, porque nos propusemos apenas tirar proveito do estudo desses fenômenos, visando a uma preparação para a psicanálise. Assim, devo ainda me aprofundar em apenas 2 grupos de observações, o dos atos falhos acumulados e combinados e o da confirmação de nossas interpretações por eventos posteriores. Os atos falhos acumulados e combinados constituem, por certo, o ápice de seu gênero.
Fosse nossa preocupação provar que atos falhos podem ter um sentido, bastaria termos nos restringido já de início a essa categoria, porque nela o sentido se revela inequívoco, até mesmo a percepção é embotada e se impõe ao mais crítico dos juízos. As manifestações acumuladas demonstram uma obstinação que quase nunca sucede no acaso, mas combina muito bem com o que é proposital. Por fim, a alternância das diversas modalidades de ato falho nos mostra o que nele é mais importante e essencial, não a forma ou o meio de que se vale, e sim a intenção a qual ele próprio serve e que há de ser realizada por caminhos os mais diversos. Quero, pois, apresentar aos senhores um caso de esquecimento repetido. Ernest Jones relata que certa vez escreveu uma carta e, por motivos que ele próprio desconhecia, esqueceu-a durante vários dias sobre a escrivaninha. Por fim decidiu postá-la, mas recebeu-a de volta do Dead Letter Office, porque se esquecera de endereçá-la. Então, depois de fazê-lo, levou-a à caixa do correio, mas desta vez não tinha selos. Foi, enfim, obrigado a reconhecer para si mesmo sua relutância em enviar aquela carta. Em outro caso, combinam-se o apanhar equivocado de um objeto com o seu extravio. Uma senhora viaja para Roma na companhia do cunhado, um famoso artista. O visitante é bastante festejado pelos alemães que moram na cidade e, entre outras coisas, ganha de presente uma antiga medalha de ouro. A senhora se irrita com o fato de o cunhado não saber apreciar devidamente a beleza da peça. Substituída pela irmã, ela volta para casa e, ao desfazer as malas, descobre que, sem saber como, levou consigo a medalha. Por carta, comunica o fato de imediato ao cunhado e anuncia que, no dia seguinte, enviaria de volta para Roma a peça sequestrada. No dia seguinte, porém, o objeto se revela tão bem guardado que lhe é impossível localizá-lo e despachá-lo. A senhora, então, se dá conta do significado daquela sua distração, o desejo de ter a medalha para si. Já relatei aos senhores um exemplo da combinação de esquecimento e equívoco, como alguém, de início, se esquece de um encontro marcado e, depois, para ter certeza de que não tornará a esquecê-lo, comparece ao encontro em horário diferente do combinado. Um caso análogo, extraído de sua própria experiência, relatou-me um amigo dotado de interesses não apenas científicos, mas também literários. Contou-me ele: alguns anos atrás, aceitei minha eleição para o comitê de certa associação literária, porque imaginei que a sociedade poderia me ajudar a levar ao palco uma peça de minha autoria. Ainda que sem grande interesse, eu participava regularmente das reuniões que aconteciam toda sexta-feira. Alguns meses atrás, recebi, enfim, a garantia de que a peça seria encenada no Teatro de F. E, desde então, passou a acontecer com frequência de eu me esquecer das reuniões da associação. Quando li o que você escreveu sobre essas coisas, senti vergonha desse meu esquecimento e recriminei-me pela vileza de, agora que não preciso mais daquela gente, faltar às reuniões. Resolvi, pois, não esquecer de modo algum compromisso. Na sexta seguinte, lembrava-me a todo momento desse propósito, até o momento em que, pondo-o em prática, lá estava eu, diante da porta da sala de reunião. Para meu espanto, ela estava fechada, a reunião já tinha acabado. É que eu tinha errado o dia, já era sábado. Seria muito interessante continuar elencando observações desse tipo, mas sigo adiante. Quero dar aos senhores uma ideia daqueles casos em que nossa interpretação precisa aguardar confirmação posterior. Compreensivelmente, a condição principal para estes casos é nosso desconhecimento da situação psíquica presente ou sua inacessibilidade. Então, nossa interpretação tem apenas o valor de uma hipótese, à qual nós próprios não desejamos atribuir importância demasiada. Mais tarde, porém, algum acontecimento vem nos mostrar como era justificada aquela nossa interpretação inicial. Certa feita, estando eu em visita a recém-casados, ouvi da jovem mulher um relato sorridente de um acontecimento. No dia seguinte do retorno de viagem, ela fora visitar a irmã solteira a fim de, como nos velhos tempos, irem juntas às compras, enquanto o marido cuidava dos negócios. De súbito, um cavalheiro do outro lado da rua chamou-lhe a atenção, e ela cutucou a irmã dizendo: "Olhe, lá vai o Sr. L." Ela havia se esquecido de que, fazia algumas semanas, aquele senhor era seu marido.
Estremeci com esse relato, mas não ousei tirar dele nenhuma conclusão. Só fui me lembrar desse pequeno episódio anos mais tarde, depois de aquele casamento ter tido desfecho dos mais desafortunados. A Mather conta-nos a história de uma senhora que, na véspera de seu casamento, esqueceu-se de ir experimentar o vestido de noiva, dele se lembrando apenas ao anoitecer, para desespero da costureira. A esse esquecimento ele vincula o fato de, pouco depois, a dama haver se separado do marido. Conheço uma senhora, hoje separada, que, na administração de seus bens, com frequência assinava documentos com o nome de solteira, muitos anos antes de voltar a adotá-lo. Sei de mulheres que, em viagem de núpcias, perderam a aliança de casamento, e sei também que o curso de seu matrimônio acabou por emprestar sentido a esse acaso. Termino citando ainda outro exemplo gritante, mas com melhor desfecho. Conta-se que um famoso químico alemão não se casou porque se esqueceu do horário para o qual a cerimônia estava marcada, dirigindo-se ao laboratório em vez de rumar para a igreja. Teve a prudência de limitar-se a essa única tentativa e morreu solteiro, em idade avançada. Talvez tenha ocorrido também aos senhores que, nesses exemplos, os atos falhos tomam o lugar dos augúrios ou presságios da antiguidade. De fato, uma parte daqueles presságios constituía-se de nada mais que atos falhos, quando, por exemplo, alguém tropeçava ou caía. Outra parte, no entanto, exibia características de acontecimentos objetivos, não de atos subjetivos. Os senhores não acreditariam se eu lhes dissesse como é difícil, às vezes, no exame de determinado evento, decidir se ele pertence a um ou outro grupo. Com frequência, um ato sabe muito bem se disfarçar de experiência passiva. É provável que aqueles de nós que possuem longa experiência da vida admitam para si mesmos que teriam se poupado numerosas decepções e dolorosas surpresas se tivessem tido a coragem e a resolução necessárias para interpretar como presságios, como sinais de uma intenção ainda secreta, os pequenos atos falhos em suas relações com outras pessoas. Em geral, não ousamos fazê-lo, porque isso nos pareceria voltar à superstição pelo rodeio da ciência. Além disso, nem todos os presságios se verificam, e os senhores entenderão, com base em nossas teorias, que nem todos eles precisam verificar-se.